Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e é um enorme prazer de trazer para você o terceiro vídeo da série Sexta Assassina. E o vídeo de hoje é sobre a história de Mikhail Popkov. Ele ficou conhecido como The Werewolf ou o Lobisomem e também conhecido como o policial canibal. Esse cara matou aproximadamente 82 pessoas. Acredita-se que ele tenha matado mais, por volta de 200. Fica comigo até o fim que eu vou contar para você muitos detalhes desses crimes que foram considerados como um dos mais brutais da história da Rússia moderna e também da história. Mas antes do vídeo começar, como sempre eu te peço uma ajuda para dar um like se você curtiu o vídeo e se inscreva no canal e também ativa o sininho aí para você não perder as notificações de vídeos novos. Rivers run dry, dust breaths in the air. Two dark days, do you have a tear? Imagine uma noite de inverno na Sibéria, numa cidadezinha chamada Angarsk. Os bares já estão para fechar, as pessoas estão voltando para casa, algumas delas caminhando pelas ruas cheias de neve. Uma mulher sai do bar um pouco bêbada e decide caminhar até a casa. Ela atravessa a rua, estava com muito frio, colocou seu cachecol no pescoço, estava tremendo. Passa um carro de polícia. Esse carro de polícia para e oferece a ela uma carona. Até aí, então parece tudo normal, somente um policial que estava preocupado com uma moça que estava com frio sozinha naquela hora. Mas mal sabia essa moça que ela ia ficar de cara a cara com um dos assassinos mais letais da história da Rússia moderna, o canibal policial, ou o werewolf, o lobisomem. Este homem foi considerado um dos assassinos mais prolíferos e também mais cruéis, não só da Rússia, mas também da história moderna. E durante essa carona, ele dá um sorriso para essa moça e diz que tudo vai ficar bem porque ele é um policial. Mal sabia ela que bem atrás, no porta-mala do carro, estavam todos os instrumentos que ele usava para torturar e matar suas vítimas. O que eu descrevi para você foram fatos verdadeiros que foram descritos por algumas vítimas deste assassino que estava em atividade entre 1992 a 2001. Esse serial killer foi tão brutal e tão cruel que até hoje os especialistas têm dificuldade a entender o que se passa na cabeça dele. O mais chocante de tudo isso é que ele cometeu esses crimes por quase 20 anos sem ser pego. Mikhail Popkov não era somente um policial, ele era conhecido por ser um policial exemplar, um ótimo pai e um marido muito bom para sua esposa. Todos os vizinhos gostavam dele, ele era um cara simpático, um cara educado, sempre sorridente e também protegia a área em que vivia. Então, todo mundo praticamente confiava neste cara. Ele era casado com Helena e eles tiveram uma filha chamada Ekaterina. Mas infelizmente, essa vida de pai amoroso e policial exemplar não era tudo que se passava na vida dele. Ele vivia, como muitos serial killers, uma vida dupla. Ele era o tipo de cara que ia nas apresentações de escola de sua filha, ia nas reuniões, ele era muito sociável, diferentemente de alguns outros serial killers. Mas ele mesmo matou a professora de música da filha dele. De dia, quando buscava a filha da escola, de pai exemplar, ele passava a um caçador insaciável nas noites. Ele destroçava, mutilava mulheres. A sua esposa também, depois que ele foi preso em várias entrevistas, ela disse que ele era um marido perfeito e um pai perfeito, que foi muito difícil para ela conseguir aceitar que ele era esse monstro. Mas quando ele tinha 28 anos, em 1992, as coisas começaram a mudar. Foi quando ele cometeu seu primeiro assassinato. Não se sabe muito bem o motivo, mas segundo ele, tudo aconteceu porque ele, quando chegou em casa, encontrou 2 embalagens de preservativos na lixeira da casa dele. Então, ele começou a suspeitar que a esposa dele estava o traindo. Isso teria praticamente motivado ele a cometer o primeiro crime e, segundo ele, esse seria o fator que mudou o futuro dele. Depois de ser preso, ele disse que ele tinha todas as razões para matar mulheres e todas as razões de desconfiar que a mulher dele estava o traindo. Ele disse que ele estava fazendo um favor, que ele estaria limpando as ruas da cidade
para eliminar as mulheres que não valiam nada, mulheres que não prestavam, segundo ele. Mas o engraçado é que ele não machucava sua mulher. Ele ficou quieto, ela não sabia de nada. Então, ao invés de vingar da sua mulher, de fazer alguma coisa, de machucar a própria esposa, ele decidiu despedaçar e massacrar mulheres inocentes. Em 28 de outubro de 1998, por exemplo, Tatiana Martinova, de 20 anos, e Yulia Kuprikova, de 19 anos, foram a um concerto, mas elas não voltaram para casa. Seus corpos foram encontrados no dia seguinte, despedaçados e apresentando sinais de abuso sexual. Quando saíram do concerto, possivelmente bêbadas e se divertindo, elas cruzaram o caminho de Popkov. Uma vez em seu interrogatório, ele descreveu as mulheres que ele matava como mulheres que abandonavam seus maridos, seus filhos, suas famílias em casa para beberem, se divertirem e fazerem coisas promíscuas pelas ruas. Ele disse que fazia um jogo com suas vítimas e esse jogo definia o futuro delas. Ele perguntava: A. Você quer ir para casa? B. Você quer continuar a festa e beber alguma coisa comigo? E, se elas respondessem B, ele as mataria. Ele também disse que matava as mulheres quando elas não demonstravam medo, porque ele disse que esse era o pior tipo de mulher. As mulheres que não prestavam e que não respeitavam seus maridos. E também era um fator decisivo para ele matá-las. Como eu disse antes, a maioria das suas vítimas eram mulheres que estavam andando sozinhas à noite, normalmente saindo de bares ou de festas. Elas eram mais vulneráveis e ele acreditava que elas não prestavam, que elas eram mulheres imorais. Lembra que eu te falei antes que ele tinha matado a professora de música da filha dele? Pois é. No dia do funeral, a filha dele foi pedir dinheiro para ajudar a pagar as despesas do funeral dessa professora que ele mesmo tinha matado. E ele, todo sorridente e demonstrando compaixão, disse que estaria orgulhoso por ajudar a pagar as despesas do funeral dessa professora. Ao longo dos anos, corpos mutilados foram encontrados por toda parte na região de Angarsk e também na região de Oblast e Irkutsk, na Sibéria. Mas a polícia nunca conseguiu achar uma pista convincente. Afinal, ele era um policial e provavelmente ele sabia como despistar os outros policiais. Outro fator que dificultou a vida da polícia foi o fato que ele dirigia muito pela região. Praticamente as vítimas foram encontradas num raio de 3.900 quilômetros, o que dificultou também, logicamente, para a polícia encontrar pistas convincentes. Por 18 anos, o número de corpos começou a aumentar, a aparecer por toda parte. Eram corpos mutilados, sem cabeça. Uma das vítimas teve mesmo o coração arrancado por esse monstro, o que ele negou após ser preso, mas a polícia sabia que era ele. Algumas vítimas foram esfaqueadas mais de 100 vezes e quase todas elas apresentavam mordidas. Ele mordia elas com os dentes caninos e por isso também que ele era conhecido como o lobisomem. O que também era evidente é que ele usava diferentes ferramentas para matar e torturar as vítimas. Ferramentas como chave de fenda, ferramentas como alicates e outros tipos de martelo e machadas, tudo isso que ele utilizou para mutilar as suas vítimas. Ele poderia ter sido preso muito antes. Por exemplo, uma vez ele matou 2 mulheres de uma vez e quando ele estava levando os corpos para despejar na floresta, ele deixou sua carteira de motorista cair. Então ele percebeu isso e voltou ao local do crime. E ele viu uma das mulheres estava ainda viva e respirando e chegou a olhar para ele. Então ele teria pego uma pá e acabado de matar essa mulher. Outra vítima que conseguiu escapar dele e que mudou o destino da investigação foi Svetlana Miziavicius, de 17 anos. Popkov viu que ela estava caminhando sozinha em um fim de tarde. Ela disse que os dias estavam muito frio, então quando um policial chegou perto dela para lhe oferecer carona, ela ficou muito grata, contente e entrou no carro. Mas seu coração começou a disparar quando ela percebeu que ele passou pela casa dela e não parou. Então ele continuou dirigindo e levou-a até uma área remota para matá-la. Mas o que ela lembra é que ele atirou do carro, tirou suas roupas e começou a bater a cabeça dela contra uma árvore. Ela, nua, com frio, toda ensanguentada, ainda assim conseguiu escapar dele. E ela saiu correndo. Ela saiu correndo para pedir ajuda, conseguiu se distanciar dele, mas ninguém parou para ajudá-la.
E ele, com seu carro de polícia, logicamente, ele conseguiu alcançá-la e depois começou a torturá-la. Ela não lembra mais de nada, mas aí que vem a parte incrível. Ele achou que ela estava morta e as autoridades achavam também que ela estava morta, porque ela acordou no necrotério da cidade, ao lado de um cadáver. Quando ela percebeu que estava no necrotério, ela se desesperou e começou a gritar. Mas o mais importante disso tudo é que ela lembrou todas as características dele e descreveu ele para a polícia, e eles conseguiram fazer um retrato falado deste monstro. A Svetlana sofreu várias sequelas por causa disso. Por causa dessa tentativa de assassinato, ela teve problemas emocionais, psicológicos e teve um transtorno traumático depois. Svetlana sofreu várias sequelas após o episódio. Seu cabelo ficou grisalho e ela tinha dificuldades na fala. Ela também teve danos cerebrais e também teve danos por congelamento de alguns membros porque estava muito frio naquele dia. E ela também foi colocada sob medicação para sífilis. Em 1998, os assassinatos continuaram. Popkov saiu da polícia, então ele começou a trabalhar como segurança numa empresa de petróleo e produtos químicos. Mas, mesmo assim, até 2010, corpos ainda estavam sendo encontrados. Uma das pistas mais convincentes que a polícia tinha eram as marcas do pneu do carro, que foram encontradas na maioria dos locais onde os corpos foram despejados. Essas marcas pertenciam ao carro Niva, que era um Lada, e era um carro que era muito usado pela polícia daquela cidade. Então, depois disso, e também com os testes de DNA que começaram a ficar muito mais precisos, a polícia resolveu coletar DNA de 3.500 pessoas, incluindo aposentados e pessoas da polícia. Foi aí que a casa do Popkov caiu. Ele teria parado de matar e estava achando que a polícia nunca iria pegá-lo. Mas a amostra de DNA que coletaram dele bateu com várias amostras que foram encontradas nos corpos das vítimas. Mas quantas pessoas ele matou? Ele mesmo chegou a dizer que perdeu as contas. Ele disse que não guardava registro das vítimas. Então, inicialmente ele confessou somente 22 crimes. E ele foi condenado por esses 22 crimes. Aí depois, mais tarde, ele confessou mais de 59 assassinatos. E já na cadeia, ele sempre chamava a polícia e dizia que ele lembrava de mais corpos. Então a polícia o levava para fora e ele ajudava a polícia a encontrar esses corpos. Isso também teria sido usado como uma forma dele sair da cadeia. Ele disse num programa de televisão russo que ele também chegou a mentir que tinham corpos e depois não encontraram, só para poder sair um pouco da cadeia. Mas, na maioria das vezes, era verdade e ele realmente ajudava a polícia a encontrar esses corpos. Oficialmente, ele confessou 83 assassinatos e se tornou um dos serial killers mais perversos, cruéis e letais da história da Rússia moderna e também do mundo. Pois é, um cara de dupla personalidade, um policial, pai de família, casado, que aparentemente teve uma infância normal, que segundo ele sofreu alguns abusos de sua mãe, mas nada muito grave. Mas a traição ou a eventual traição de sua esposa despertou esse desejo nele de matar e mutilar e destroçar mulheres inocentes que ele diziam que seriam mulheres imorais. Isso serve de lição para que a gente não confie em todo mundo só porque são bonzinhos ou aparentemente são legais. Temos que ficar esperto, né, minha gente? Bom, espero que você tenha curtido essa história. Eu sei que foi um pouco pesada, mas é realidade e faz parte dessa série da Sexta Assassina. Deixe seu comentário se você gostou, se você tiver alguma sugestão de algum criminoso que você queira que eu conte a história, deixe no comentário aí que eu vou fazer o meu melhor para fazer um vídeo desses, tá bom? Muito obrigado por sua presença e te vejo no próximo vídeo e na próxima Sexta Assassina.